Peço licença a você, companheiro e companheira, que vem assistindo às aulas sobre formação político-ideológica, doutrinária do nosso partido, o PDT. Nós estamos lembrados que a aula anterior nós falamos sobre os compromissos prioritários do nosso partido. Defesa da criança, o jovem adolescente, a mulher, o negro, o trabalhador, e uma revisão total sobre as concessões no nosso país em relação a governos estrangeiros. Hoje nós falaríamos, na sequência do nosso estatuto, sobre no plano político, como por exemplo a defesa da República, anistia geral, ampla e restrita. Mas peço licença, digo novamente, estamos vivendo instantes dramáticos no nosso país. E as duas gravações, a de segunda-feira e de terça-feira, anteontem e ontem, gravações feitas por pessoas que estão no programa denominado Delação Premiada e que envolvem senadores da República, autoridades do mais alto escalão do nosso país, membros do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, que, lhes confesso, não posso continuar a expor as teses do meu partido se esquecer esses fatos. Não posso. A minha condição atual, a experiência que eu tenho de vida pública, 2 mandatos como deputado federal, exatamente lá em Brasília, onde os fatos estão se acumulando vertiginosamente, comprometendo o Estado Democrático de Direito, que eu não posso ficar quieto. Eu não posso deixar de analisar o que está acontecendo. À vista, repito, de 2 gravíssimas gravações reveladas pelo jornal A Folha de São Paulo, segunda e terça-feira. Uma envolve o senador Romero Jucá, já está exonerado do atual governo Temer, governo interino, e a outra envolve o senador Renan Calheiros, presidente do Senado da República. E vem aí uma terceira gravação do senhor José Sarney, figura minha conhecida de outros tempos da ditadura. Quando eu, como deputado federal pelo MDB, uma oposição consentida pelo governo da ditadura na época, conheci esse cidadão e fico a imaginar os meus botões o que é que não vem aí nessa gravação. Eu não vou lhes falar agora sobre obstrução à justiça, que é o que mais está se fazendo agora, depois que depuseram uma presidente da República eleita com 50 milhões de votos. Ela foi simplesmente deposta por um golpe. Não vou me ater a isso. Nem vou me ater aos sucessivos crimes, desmandos, que vêm sendo cometidos nessa nação pelos mesmos personagens dos tempos da ditadura. Um governo que se pretendeu à esquerda e que se devotou às causas populares com políticas sociais sendo desenvolvidas, não foi o suficiente para, lamentavelmente, reequilibrar a ordem social no nosso país, o compromisso dos partidos políticos e os partidos, a partir da minha pessoa, de resolverem as questões de uma forma ética, moral, extreme de qualquer dúvida quanto à probidade administrativa e à probidade legislativa. Não vou me ater às questões, aos fatos que envolvem este ou aquele partido,
que relatam episódios que para nós é profundamente constrangedor e que vem colocando a classe política em xeque. Não vou falar sobre isso. Mas permitam-me que eu me remeta a essas gravações, porque é nelas que eu vejo o fundo da questão, o real motivo para tudo isso que está acontecendo no nosso país. É a quebra do regime presidencialista. É o retorno às práticas que nós conhecemos de antes. E a quebra também dos princípios que estão esculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil, o Estado Democrático Brasileiro. Nessas gravações, os delatores, agora confirmada a delação oficial pelo Supremo Tribunal Federal, então tem foros de veracidade, o delator e as pessoas com as quais estão falando, como o senador Romero Jucá e o senador Renan Calheiros, dizem alto e bom som. Gravações traduzidas na imprensa brasileira e na imprensa internacional, cuja imprensa internacional já dá conta de que parece que o Brasil está sendo governado por um bando de gangsters. É o que diz a imprensa internacional hoje, quarta-feira, maio de 2016. Lamentavelmente, essas gravações, essas citações envolvem pessoas, ministros de Estado, ministros da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal. Uma outra operação, além da Lava Jato, que querem fulminar, acabar. A Operação Zelote cita 2 membros da mais alta Corte de Contas do país, o Tribunal de Contas da União. Ministério Público Federal são citados como envolvidos num complô para estabelecer o parlamentarismo no Brasil. As duas delações dizem isso. Nós antes tínhamos suspeitos, agora temos a comprovação. E o que diz o texto constitucional sobre o sistema de governo e sobre o regime constitucional no nosso país? São cláusulas pétreas. O que diz a Constituição, exatamente o ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 2º. No dia 7 de setembro de 93, o eleitorado definirá, através plebiscito, a forma de governo, ou república ou parlamentarismo. Ou república ou monarquia constitucional. E o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Pois o povo se reuniu, e eu fui um deles, e escolhemos como regime a república, com 74,3% são os dados do Tribunal Superior Eleitoral. No dia 21 de abril, estava assinalado nesse ato de disposições constitucionais 7 de setembro, mas uma emenda constitucional, a de número 2 de 1992, no governo Itamar Franco, antecipou a realização desse plebiscito. Por quê? Porque nós vivíamos naquela época do senhor Fernando Collor de Mello, que também foi afastado por impeachment. A mesma votação teve o sistema de governo, e o povo em plebiscito foi às urnas e escolheu a república. Escolheu o sistema presidencialista, derrotando o parlamentarismo. Aliás, é bom refrescar a memória, porque fizeram a mesma coisa com o Jango em 1961 e 63.
derrubaram o Jango, tiraram os poderes presidenciais do vice-presidente, que na renúncia de Jânio Quadros tinha que ser João Goulart, eleito pelo povo. Naquela época nós escolhíamos o vice-presidente também por voto, em chapa separada. Pois derrubaram o Jango. Aí o Brizola implantou a legalidade. O Jango aceitou o regime parlamentarista para não ser apiado do poder. Mesmo sem poderes, ficou presidente. Durou até 64 e aí veio o golpe. Agora é a mesma coisa. 3 vezes já. Essa é a 3ª vez. Preparam esse golpe. Daqui uns dias vão marcar plebiscito. E logo em seguida vem o golpe. Se já não estamos considerando um golpe agora total. Mas de qualquer forma, como essas autoridades foram citadas, elas têm o dever moral de explicar à opinião pública por que estão sendo citadas na delação premiada. Por que este grupo de gangsters que está governando agora o nosso país está se envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal? Por que isso aí? Que tem a palavra agora a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero ver a minha Ordem dos Advogados do Brasil se comportar como se comportou depois da ditadura, porque antes da ditadura, nos alvores da ditadura, apoiou o golpe. Depois se redimiu com as diretas já. Onde está a CNBB, a Conferência Nacional do Bispo do Brasil? Onde que estão? Onde que estão os religiosos que sempre propugnaram por eleições diretas e o retorno ao Estado Democrático de Direito? Onde que estão? Onde que está a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa? Onde que está a imprensa do meu país? Enxovalhada a nível internacional porque não presta conta sobre a verdade do que está acontecendo, o golpe que se desenrola no nosso país. Enganaram a população, fizeram a população dar panelaço, fizeram a população ir às ruas, derrubaram a presidente da República eleita pelo voto popular. E agora, as notícias que estão aparecendo no nosso país aqui, que consegue esconder alguma coisa, mas a nível internacional não consegue esconder, vão atacar o sistema previdenciário, o SUS vão terminar. Vão atacar os direitos trabalhistas do povo trabalhador. As conquistas sociais vão ser atacadas. Primeiro estão mexendo agora na economia. Depois vão atacar os nossos direitos. Então, para completar, eu sou um advogado criminalista há 47 anos, quase 50 anos na labuta. Não tenho direito de me aposentar. E pelo que eu sei, pelo que tem na minha cabeça e muitos fatos da história que estão acontecendo ali atrás, logo ali, eu sou testemunha. Eu vivi isso aí. Eu conheço umas peças que tem na República de agora, conheço, alguns foram meus colegas como deputado federal há 8 anos. Não tem o nosso país como progredir. Só um fato, vou dizer. Só um fato. Só um fato. Não tem como nós convivermos com emenda parlamentar. Eu não sei quem teve a ideia de colocar isso aí, essa possibilidade de deputado federal, senador e deputado estadual ter verba, ter recurso público para chantagear os governantes a fim de distribuir para esse ou aquele construção pública. Isso é moeda de troca. A função principal do parlamentar, a minha como vereador, a minha como deputado federal que fui, é fiscalizar, é isentar-se do compromisso de distribuir verba pública, porque no momento que ele passa a distribuir verba pública, ele não tem condição moral de fiscalizar a exata aplicação desses recursos. Isso está dentro de uma reforma política séria, mas com esse Congresso que está aí, que eu não avalizo, mas me comprometo também de corrigir numas eleições livres e secretas, escolher melhor. Escolher dentro de princípios democráticos, de doutrina, de entendimento, de inteligência, de experiência, e não qualquer um que não tem ideia do que está sofrendo o nosso povo agora. Agora sim, encerro.
como criminalista eu disse, nós estamos cansados de ouvir gravações de presos do PCC determinando o que deve acontecer fora da comunidade. Eu estou cansado de ver gravações de autoridades, às vezes, nos presídios, relacionados aos presídios. O escândalo que acontece contra as mulheres, os menores. Querem agora diminuir a menoridade penal para botar o menor preso como se fosse resolver o problema da impunidade no nosso país. Os escândalos que fazem com as mulheres, as revistas que fazem com as mulheres e o PCC comandando de dentro da cadeia. Eu estou vendo aqui essas gravações desses bandidos de crime organizado quando a sociedade não está organizada. Mas quando eu vejo que gravações, essas duas últimas e mais uma terceira que vem aí do senhor José Sarney, não estão sendo gravadas de dentro da cadeia e sim nos altos escalões da República, meu Deus do céu. A esse ponto nós chegamos. Estão sendo gravadas conversas, compromissos, golpes, atentados contra a nossa Constituição para derrubar cláusulas pétreas que ofendem a moralidade pública, a improbidade e tudo que você puder entender até hoje. Não é possível nós calarmos a nossa voz. Então eu daqui, dessa modesta cidade do litoral de Itapema, Santa Catarina, um simples vereador de litoral, peixeiro já, advogado de roça que fui, não posso calar com o que eu sei. E tenho que dizer, antes que tudo que vem acontecendo, acabem também por cercear a nossa palavra e a nossa voz. Pense nisso. Muito obrigado.